Uma dúvida muito comum que eu recebo é sobre precificação. Eu estou começando agora, eu não sei como precificar, não sei quanto cobrar pelos meus serviços. Você também tem essa dúvida? É justamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Meu nome é Carol, eu sou nutricionista, seja muito bem-vindo ao Domínio as Boas Práticas. Vamos lá? Primeiro eu vou te trazer uma referência, a tabela do FNN, Federação Nacional dos Nutricionistas. Essa tabela traz como referência pra gente os valores que a gente deve cobrar por todos os serviços. É uma tabela bem completinha. No final dessa tabela tem a referência de alguns sindicatos. Não são todas as cidades, todos os estados que têm sindicato, mas tem alguns lá embaixo. Então você pode e deve dar uma olhadinha para ver se tem algum sindicato na sua cidade. Aqui no meu caso, eu sou de Brasília, aqui a gente não tem nenhum sindicato atuante, então a gente usa a tabela do FNN como referência. E como ela é nacional, eu vou trazer ela como referência para vocês aqui. Primeiro eu vou trazer a primeira referência da tabela, que é o valor para 44 horas semanais. Então, se você for ser contratado por alguma empresa para trabalhar a carga horária de 44 horas semanais, o valor de referência da tabela é de R$ 3.067,12. Isso é o piso salarial para essa carga horária. Hoje em dia eu trabalho com consultoria, não trabalho mais fixa em nenhuma ONE. Então eu vou trazer para vocês a minha experiência prática na área de consultoria, né? Como a gente cobrar, quais são os serviços que a gente pode prestar e como a gente cobrar por esses serviços. Eu vou começar pelo Manual de Boas Práticas. Por quê? Porque o Manual de Boas Práticas normalmente é a nossa porta de entrada nos estabelecimentos. Porque a fiscalização sanitária vem fazer uma visita nesse estabelecimento e exige que tenha esse documento, porque é uma legislação bastante antiga até, né? A RDC 216 de 2004, que exige que todos os estabelecimentos comerciais de alimentação tenham um manual de boas práticas. Então, muitas vezes esse manual se torna a nossa porta de entrada nesses estabelecimentos, por conta da fiscalização que exigiu essa documentação, ou porque o empresário, na hora que ele foi abrir o estabelecimento, ele tomou conhecimento que existe essa legislação, que existe essa exigência, então ele solicita uma consultoria, um trabalho para a elaboração desse manual. Mais uma vez, trazendo a referência da tabela do FNN, essa tabela traz para a gente como referência para a elaboração do Manual de Boas Práticas o valor de R$ 3.067,12. Aquele mesmo valor que vinha trazendo como referência para trabalhar 44 horas semanais fixa em uma ONE. Por que eu trago essa referência para vocês? Para que vocês consigam perceber, fazer essa comparação, né, entre o valor fixo que você vai receber em uma ONE e a possibilidade de você prestar uma consultoria para algum estabelecimento e receber esse mesmo valor. Por que eu falo dessa possibilidade? Porque quando a gente vai elaborar e implementar, eu sempre costumo reforçar isso aqui, a gente não está simplesmente elaborando um documento. É muito importante que a gente faça a implementação desse manual de boas práticas. Porque se a gente só elabora o documento e esse documento vira um documento de gaveta, ele se perde a função de você ter feito aquele trabalho. Porque o empresário não vê retorno naquele trabalho que você executou e aí ele começa a achar que foi um dinheiro jogado fora e não um investimento. E a gente quer que isso se torne um investimento para que esse empresário ele queira ainda mais o seu serviço, inclusive outros serviços que a gente vai falar mais para frente. Então, quando a gente faz uma consultoria para o empresário de elaboração e implementação do Manual de Boas Práticas, eu não vou passar 44 horas dentro daquela unidade. Muitas vezes eu passo de 2 a 4 horas por semana dentro daquela unidade, dependendo do tamanho, né? Vou dar um exemplo para vocês de uma unidade pequena, até 10 colaboradores, um cardápio mais simples, que não seja muito extenso, muito complexo. Você consegue realizar justamente essas visitas, 1 a 2 vezes por semana, de 2 a 4 horas por visita, para que você consiga elaborar esse manual de boas práticas e implementar ele. Considerando que você fique de 2 a 4 horas dentro do estabelecimento, isso seria um período, né? Uma manhã, por exemplo. E considerando que você só trabalha de segunda a sexta, você tem 10 períodos para trabalhar. Segunda pela manhã e à tarde, terça pela manhã e à tarde e assim por diante. Então seriam 10 possibilidades de empresas que você poderia prestar consultoria de elaboração de manual de boas práticas, por exemplo. Mas lembra sempre que eu tô falando em possibilidade de visita, mas lembra que você também tem trabalhos de escritório. A gente não pode encher a nossa agenda totalmente de visitas físicas,
porque a gente precisa desse horário de escritório para poder efetivamente escrever esse manual. Inclusive, dentro desse valor da elaboração e implementação do manual, faz parte essa questão do trabalho de escritório. É um serviço como um todo. Você vai escrever o manual, implementar ele, inclusive com as planilhas de controle e os POPs. É uma outra coisa que eu bato muito aqui na tecla. Faz parte do manual de boas práticas os POPs e as planilhas de controle. Não existe manual sem POP, não existe POP sem manual. Eu falo dos POPs que são exigidos pela legislação, aqueles POPs obrigatórios. Então, esses POPs, eles têm que vir incluídos no manual. Então, você precisa, dentro do seu trabalho de elaboração e implementação do manual, elaborar e implementar esses POPs também. E faz parte dos POPs a implementação das planilhas de controle. Então, todo esse serviço tem que ser considerado dentro da sua elaboração e implementação do manual. Considerando a carga horária de trabalho e que você precisa desse horário alternativo para você fazer o trabalho de escritório, fazer efetivamente escrever esse manual, eu acredito que é possível fazer 5 trabalhos ao mesmo tempo, que você considere que você vai visitar na parte da manhã, por exemplo, e na parte da tarde você vai escrever esse material. Então, pensando nisso, é um trabalho que te traz uma flexibilidade, liberdade de horário e um rendimento muito interessante, que pode te trazer uma liberdade financeira também. Além do trabalho de elaboração e implementação do manual de boas práticas, são outras tantas possibilidades que a gente pode oferecer de consultoria para esse empresário. Por exemplo, a elaboração de fichas técnicas, que é fundamental, é uma ferramenta incrível de padronização e controle de custo. Eu costumo dizer que o empresário que não tem ficha técnica, ele está deixando dinheiro na mesa, porque ele não tem noção dos custos do prato dele. E você, consultor, que não oferece a ficha técnica para esse cliente, está deixando dinheiro na mesa também. Porque essa ferramenta é fundamental, tanto para a padronização quanto para o controle de custo. Como assim padronização? Para a gente sempre manter o prato igual, todas as vezes que um consumidor for naquele estabelecimento, ele vai receber o prato sempre da mesma forma. E isso garante a qualidade do serviço, né? Ele sempre está recebendo igual. E o controle de custo também, porque se o prato um dia está maior, um dia está menor, a gente não consegue fazer esse controle de custo. Então a gente consegue calcular os custos daquela preparação, os custos de ingrediente daquela preparação, e o empresário consegue, dentro dos custos dele, de aluguel, água, gás, luz, a margem de lucro que ele quer ter naquele prato, né? Ele consegue formar com mais precisão o preço de venda daquele prato. Outro serviço que a gente pode oferecer na consultoria é a rotulagem de alimentos, mas essa já não cabe para todos os estabelecimentos. A rotulagem é obrigatória para alimentos que são embalados na ausência do cliente e que vão ser revendidos. Então, se você fornece aquele alimento no seu estabelecimento, uma confeitaria, por exemplo, uma padaria, que você fornece ali na sua vitrine, você não precisa fazer rotulagem desses produtos. Mas se você vai expor esse produto à venda em outro estabelecimento ou em outro local, é obrigatório ter a rotulagem desse alimento. E eu vou abrir um parêntese que é o seguinte: quando a gente fala em rotulagem, a associação direta do nosso cliente é com aquela tabelinha de informação nutricional. E rotulagem não é só a tabelinha de informação nutricional. Já vou fazer essa diferença para vocês. A informação nutricional é aquela tabelinha, mas a rotulagem é a lista de ingredientes, o peso daquele alimento, a forma de consumo, a validade, lote. São vários itens que a legislação exige da gente que a gente faça constar nessa rotulagem para que ela esteja completa para o nosso cliente. Então, fazendo a referência como eu fiz do manual, na minha visão, a rotulagem ela tem que ser uma informação completa. Se eu passo só para o meu cliente a tabela de informação nutricional, muito provavelmente ele vai falhar na hora dele fazer a rotulagem como um todo. Ele pode esquecer da lista de ingredientes, ele pode esquecer da lista de alergênicos. São vários itens que a gente tem que observar quando a gente estiver fazendo essa rotulagem, que ele não tem esse conhecimento. Então, para a gente entregar um trabalho mais completo, mais profissional, é interessante que a gente entregue essa rotulagem completa como um todo. E qual o benefício da gente fazer um bom trabalho para esse cliente? É a gente ter esse cliente sempre do nosso lado. A gente não quer oferecer só aquele serviço pontual, não. É muito mais interessante se a gente conseguir fidelizar esse cliente através de uma assessoria. Qual a diferença da consultoria para a assessoria? Já falei isso aqui várias vezes e vou reforçar. Quando a gente faz uma consultoria,
a gente está fazendo um trabalho pontual para aquele cliente. Por exemplo, a elaboração do manual, a elaboração de fichas técnicas, a elaboração de rotulagem. E quando a gente faz uma assessoria, a gente se torna um parceiro daquele cliente, né? A assessoria é voltado para a parte de boas práticas. É a gente estar ali regularmente, todos os meses, mesmo depois de ter feito e implementado esse manual, a gente dá continuidade a esse manual. Então, a gente poder oferecer esse serviço regularmente para o nosso cliente, para que aquele manual de boas práticas que a gente fez lá no começo, ele não se perca. Então, o cliente continue, para que esse investimento que ele fez no manual não se perca, né? Para que seja realmente um investimento e a gente consiga dar continuidade e manter esse trabalho funcionando. E como cobrar por essa assessoria? Essa é uma pergunta que eu recebo muito. Usualmente, eu cobro por hora de trabalho. Então, vou voltar para o exemplo do restaurante simples com poucos colaboradores. Usualmente, como eu faço? Eu faço de 1 a 2 horas de visita por semana e cobro por essa hora. Considerando os valores de hora da tabela do FNN, vou ler aqui para vocês que esses valores são quebrados. Para assessoria, com o RT, com assinatura de responsabilidade técnica, a tabela traz como referência para a gente o valor de R$ 152,62. E sem responsabilidade técnica, R$ 76,31. Então, os valores são bastante diferentes, né? Então, para facilitar a nossa conta, eu vou usar uma média aí de R$ 100. Então, se a gente tem uma média de R$ 100 e eu faço uma visita de 2 horas por semana nesse cliente, em 4 semanas seriam 8 horas. Então, eu uso hoje, para mim, na minha prática, como referência esse valor de R$ 800. Então, dependendo da dificuldade desse cliente, eu cobro entre 800 e R$ 1.000 por mês a assessoria desse cliente. Quando a gente fala de assessoria com responsabilidade técnica e sem responsabilidade técnica, é muito importante a gente ter esse cuidado. Todas as vezes que eu faço assessoria para o meu cliente, eu tenho que assinar responsabilidade técnica? Não necessariamente. Tudo isso é acordado, tá? Deve ser acordado entre você e o cliente, de preferência logo no início do serviço, para que isso inclusive fique registrado em contrato. Se você não assistiu, volta lá que eu fiz um vídeo justamente sobre essa questão de contrato. Como diz o meu sábio pai, o que é acordado não sai caro. Se existir a necessidade de assinatura de responsabilidade técnica, aí a gente tem que se preocupar com uma outra questão, que é a questão da carga horária. Para assinatura de responsabilidade técnica, existe uma carga horária mínima que o CRN cobra que a gente execute dentro daquela unidade para poder cumprir todas as atividades de um responsável técnico. Usualmente é de 10 horas essa carga horária mínima. Então, você vai ter que fazer proporcional esse valor para a carga horária mínima exigida pelo CRN para você conseguir calcular o valor do seu trabalho para esse cliente. Lembrando que a assinatura de responsabilidade técnica é uma coisa muito séria, né? A gente responde junto ao empresário civil e criminalmente por qualquer problema que tenha no estabelecimento. Então, a gente realmente tem que fazer uma boa avaliação, tanto de carga horária quanto de valores a serem cobrados por esse serviço, para que realmente compense essa assinatura de responsabilidade técnica e para que o empresário dê esse devido valor, porque realmente é um serviço muito sério. E aí, gostou desse vídeo? Se inscreve no canal, ativa o sininho e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!